Hoje, também conhecido como Sexta-feira da Paixão, nós trazemos na nossa memória um evento que, para o cristão em si, é extremamente importante. O fechamento de uma história que tem traços de melancolia, de esperança, de tristeza também, e o início de uma nova história, onde eu e você entramos. Essa história fala dos filhos que se perderam, se distanciaram do seu pai e ficaram impossibilitados de voltar. Mas o pai sempre deixou sinais da possibilidade desses filhos se reencontrarem com ele. O pai sempre deixou um caminho para que esses filhos pudessem retornar. Até que um dia, aquilo que impedia que esses filhos retornassem foi rasgado, anulado, e esses filhos puderam voltar para ter um relacionamento com seu pai. Essa é a história da humanidade, dos filhos que se perderam lá no Éden e foram se distanciando e ficaram distantes para um relacionamento de verdade com Deus. Mas que, durante toda a história, Deus foi deixando muito claro a sua proposta de ter esses filhos de volta, se relacionar novamente com a humanidade, em um caminho que ele foi mostrando e revelando aos poucos. Mas sempre houve um caminho de volta. Quando a gente fala dessa Sexta-feira da Paixão, nós estamos falando do tempo de Páscoa, que é uma festa dos judeus. A Páscoa, ela se iniciou exatamente no final a grande marca da Páscoa é exatamente no final do Egito, quando a Páscoa, ou a passagem de Deus por sobre todo o Egito, e todo aquele que havia acreditado em sacrificar um animal, um substituto, um animal inocente para substituir os primogênitos, aqueles que acreditaram nisso, Deus passou e não houve morte em sua casa, e não houve perigo e não houve perda na sua casa. A Páscoa exatamente significa isso, a passagem de Deus, quando todos os primogênitos do Egito e dos animais dos egípcios morreram, mas todo aquele que sacrificou o animal, o substituiu, escolheu substituir, escolheu acreditar no substituto, teve a vida dos primogênitos que estavam na sua casa poupados, e não apenas isso, não teve luto, não teve tristeza. Deus, naquele dia, protegeu aqueles que aceitaram a proposta e a oferta. Sabe? Entender isso para nós é extremamente importante, para que você entenda que a Páscoa fala da substituição, fala da lembrança e da alegria de Deus ter substituído de alguma forma a condenação que era para mim e para você, o distanciamento que existia, a dívida que tinha, sabe? E lembrar da Páscoa começa desde esse dia em que Deus passou e não houve morte. Essa é a mensagem da Páscoa para os judeus. Deus substituiu a morte dos primogênitos por uma ovelha, um animal inocente. Sabe? Para Deus, como Senhor poderoso do universo, pagar a dívida que eu e você tínhamos era a coisa mais simples do mundo. Deus Todo-Poderoso, Deus que sabe todas as coisas, incrivelmente glorioso, para Ele pagar uma dívida que era a nossa vida, o autor e consumador da nossa fé, o Criador, a fonte de vida, pagar uma vida é fácil. Mas não seria justo. Para Deus é fácil, mas Ele teve que se esvaziar de si mesmo, vir à terra como homem, e como homem o preço que Ele pagou foi justo. Seria fácil para um Deus pagar, mas seria justo para um homem pagar. E Jesus vem nessa história para ser o inocente que toma o lugar do culpado, sabe? Para ser o Cordeiro Pascual, que não tinha culpa alguma, mas que substituiu aqueles que seriam os culpados. Jesus veio, assim como o Cordeiro veio, para que não houvesse a tristeza da morte eterna. Você me entende? Sabe? Jesus, ele veio na mesma época, como um cordeiro. Isso é a Sexta-feira da Paixão, o dia em que o meu Jesus e o seu Jesus morre, para que eu e você tivéssemos vida. Sabe? Mas isso a gente precisa compreender bem. Existe o princípio da
identificação e da substituição. A identificação, quando nós falamos desse assunto, é o momento em que Jesus, sendo Deus, se identifica com a humanidade de tal forma que ele se esvazia de toda a sua glória para que ele possa tomar lugar, meu lugar e o seu lugar na morte eterna. Então ele primeiramente ele se identifica conosco. Ele vem à terra, se esvazia de si mesmo e fica em um nível, humanamente falando, igualmente ao meu e ao seu. A Bíblia fala que Jesus foi tentado, assim como eu e você fomos tentados. Então a identificação é o princípio que permite que o preço que Jesus tenha pago na cruz do Calvário fosse justo. Porque se ele viesse como Deus, não seria um preço justo, porque para ele é muito fácil. Um bilionário pagar 500 mil é muito mais possível do que alguém que não tem condições pagar 500 mil. Então Jesus, primeiramente, para que o preço fosse justo, ele teria que se identificar conosco. Ou seja, houve uma identificação dele para conosco. Ele veio como homem. E a segunda questão é substituição. Sabe? Ele veio substituir cada um de nós. Ele veio trocar de lugar o inocente pelo culpado, o puro pelo impuro, aquele que não errou pelo que errou. Ele veio fazer uma oferta, e em sua oferta ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, eu estou te dando um presente, mesmo que eu não tenha culpa, mesmo que eu não tenha condenação, mesmo que eu não tenha pecado, eu quero substituir você no pagamento da sua dívida. Ele que não tinha pecado substituiu alguém como eu, como você. Mas ele substituiu todo mundo? Ele substituiu todos aqueles que desejarem, que aceitarem o presente. Então, esse todo mundo depende dele? Não, esse todo mundo depende de mim e de você. Em nós aceitarmos aquilo que ele nos deu de presente. O sacrifício dele é perfeito para todo aquele que crê. O sacrifício dele é perfeito para todo aquele que acreditar, que resolver aceitar o que ele fez. Esse é o tempo de nós pensarmos e lembrarmos disso. A Páscoa fala da passagem de Deus e da proteção de Deus. Para quem? Para todos aqueles que acreditaram. Jesus morre no dia, na época, na semana da Páscoa. Na sexta-feira, ele vai e tem aquele dia que para nós é terrível como lembrança, como pensar estar ali, como o pensamento de quão difícil deve ter sido toda aquela via cruz, aquela ida para o martírio, sabe? Mas isso que é um fechamento da história, ou seja, Jesus pagando a dívida, o fechamento de uma história, também é o início de uma nova história. Aquele que se identificou comigo e me substituiu, me deu uma chance de que eu também me identificasse com ele e aceitasse a sua substituição. Assim como ele se fez homem e desceu, se esvaziando de si mesmo, ele agora, assim como ele ressuscitou ao domingo, nós também ressuscitamos com ele para ter uma vida que ele ofereceu para mim e para você. A Páscoa ela não fala apenas da morte do Cordeiro substituindo, mas fala da morte do Cordeiro substituindo, dando uma oportunidade de uma nova vida. É o fim de uma história triste para um reinício com uma história muito mais poderosa e incrível, feliz, alegre e de paz. Aceitar a substituição também nos permite nos identificarmos com Jesus na sua ressurreição. Isso é o batismo. O batismo é morrer para o mundo e voltar à vida, assim como Jesus voltou para Deus. Sabe? Deus te convida nessa Páscoa a aceitar o sacrifício, sim. A permitir que Ele pague a sua dívida. Mas também para dar uma oportunidade de uma nova vida, para que você tenha uma vida excelente. Para toda sexta-feira do pagamento, da tristeza, do desespero, existe
um domingo de ressurreição. Então, mesmo que sua vida tenha sido triste, mesmo que a sua vida tenha sido difícil, eu quero dizer que a sua sexta-feira hoje vai passar. E passa hoje. Para todo aquele que aceitar o sacrifício, tenha o direito a um domingo de ressurreição. Hoje o meu convite para você é que você aceite que Jesus tenha te substituído no sofrimento. Você não precisa fazer nada, você precisa falar: Jesus, eu aceito que o Senhor tenha me substituído, para que você possa ter direito a se identificar com Ele. Jesus, para se identificar conosco, se esvazia de si mesmo. E nós, para nos identificarmos com Ele, temos o Espírito Santo nos enchendo para ficarmos como Ele. Você e eu somos a plenitude de Cristo. Você e eu somos família de Deus. Você é filho de Deus. Deus te dá a oportunidade, sabe? Esse dia, essa época, esse fim de semana, traz a lembrança de morte, sim. Do Cordeiro inocente que me substitui. Mas nós não acabamos a nossa história não acaba com a morte do Cordeiro. A nossa história começa com a ressurreição do Cordeiro. Páscoa para nós traz a lembrança do domingo, que ele não está numa cruz preso, não está numa cruz amarrado, não está numa cruz sofrendo. Ele ressuscitou. Na nossa Páscoa, nós lembramos da passagem de Deus sobre o povo. Mas nós que acreditamos, não houve dando, muito pelo contrário, a partir dali houve liberdade para viver um novo tempo, sabe? Essa é a minha vida, essa é a história da minha vida. E Deus te convida para um novo capítulo. Deus te convida para aceitar que Ele te substitua. Deus te convida para você se identificar com Ele na lei da identificação e pela fé você ter uma oportunidade de ter uma vida completamente diferente. Para isso, basta aceitar Jesus. Não é a igreja, é Jesus. Jesus quer te substituir no sofrimento, carregar a sua cruz, carregar o seu peso, para te permitir se identificar com Ele na glória ou no tempo glorioso. Novo nascimento é o que Deus está te oferecendo nessa Páscoa para mim e para você. Não apenas em teoria, mas um novo tempo de vida e uma nova história. Páscoa, lembre-se do Cordeiro. Entenda o pagamento da sua dívida, mas se encha de alegria, porque esse Cordeiro não está morto. Ele ressuscitou. E essa é a nossa história. E seja bem-vindo para preencher o seu capítulo de uma vida excelente no Senhor. Feliz Páscoa.